Olá, terceiranista! Sou a professora Joyce, estamos aqui para mais um encontro, hoje um encontro bem legal, vamos falar de um tema muito interessante para todo e qualquer aluno de qualquer faixa etária, principalmente você, terceiranista. É sobre Guerra Fria. E a Guerra Fria, ela envolve vários aspectos. Mas, primeiramente, vamos pensar no objetivo que teremos que atingir hoje, que é compreender a importância da Guerra Fria e sua influência nos aspectos político, econômico, militar e ideológico, além de algumas outras particularidades. Para isso, o primeiro questionamento que devemos fazer é o seguinte: você lembra o que é Guerra Fria? Claro que você já viu em outros momentos da sua história escolar. E mais, quais potências mundiais têm conflitos neste período? Então são as primeiras perguntas que nós levantamos para que você comece a refletir sobre o assunto. Primeiramente, vamos pensar em como era o mundo naquele momento. O mundo durante a Guerra Fria ele vinha com o resultado de pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos um cenário que estava se alterando em termos de jogo de poder geopolítico. Esse jogo de poder estava se descentralizando porque a principal aglomeração de poder mundial, a Europa, tinha sofrido um grande baque porque tinha passado vários anos um período de guerra. E período de guerra, todos sabem que reflete muitas mortes, muita destruição e um momento bem crítico em termos pessoais, profissionais e políticos, além de econômicos. Então, enquanto esse QG do poder estava desaglutinado, desorientado, outras duas potências emergem na disputa deste possível poder, que, logicamente, nós podemos destacar como sendo Estados Unidos da América e União Soviética. Por isso que na época se fala entre bipolarização. Então, bipolarização de uma situação em que você busca bi de dois, polos extremos. Então, eram dois extremos, duas potências buscando esse novo poder do momento. Também reflete esta época do bipolarismo a situação que cada um defendia um caráter socioeconômico diferenciado. Um defendia o capitalismo, Estados Unidos, e outro o socialismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por isso é que na época falava-se muito dessas tensões bipolares, ok, aluno? Para isso, vamos observar exatamente o que cada um representava. Então aqui uma imagem representando as duas bandeiras, soviética e norte-americana, e aqui aquela situação em que nós comentamos que ela se origina pós o final da Segunda Guerra Mundial, visto a situação econômica e política pela qual a Europa estava atravessando. E, logicamente, aliado pela situação das potências emergindo, União Soviética e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, doutrina Truman, que estava em franca ascensão, levantando os Estados Unidos, dando aquele vislumbre de um país em franco desenvolvimento, e do lado oposto, a União Soviética, recém-saída dentro de uma revolução, recém-unificada em termos de países, porque de 1917 a 1922 formou uma união de países, a chamada União Soviética, então estava com todo o ânimo, todo o vigor para a disputa de poder deixada pela Europa. Por isso, era um cenário bem intrigante, bem divergente naquele momento que se instalava, que se caracteriza principalmente por duas datas: 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, e 1947, quando literalmente separam a Alemanha e efetivamente começam as divergências políticas e ideológicas. Então, a gente fechar este primeiro período, vamos a um quiz. Em qual período da história vivemos em um mundo bipolar? Então, qual é esse momento que nós estamos falando? Letra A, Primeira Guerra Mundial. Letra B, Segunda Guerra Mundial. Letra C, Guerra Fria. Bora lá, alunos, rapidinho, já voltamos.
Então, aluno, nesse contexto, vamos observar que com certeza vocês marcaram a alternativa correta. Estamos falando de Guerra Fria, obviamente não é nem Primeira e nem Segunda Guerra Mundial. Dentro desse conceito de Guerra Fria, vamos abraçar mais alguns itens para que a gente possa caracterizar adequadamente este movimento. Nós podemos dizer que foi um movimento longo, de 1947 até 1991, uma característica primordial, já mencionada hoje, em que nós temos a polarização do mundo em dois blocos, então essa situação do mundo dividido em dois, na verdade não é uma divisão física, é uma postura de defesa, então uma parte defendia o capitalismo norte-americano, outra parte defendia o socialismo soviético, que obviamente eram embasados por esses dois países, Estados Unidos da América, União Soviética, e que esse conflito ele foi além de um conflito físico, ele foi literalmente um conflito político e ideológico. Por quê? Porque defendia-se uma postura, defendia-se um ideal, defendia-se uma forma de gerenciar a economia de cada país. E que, claro, cada um defendia seu interesse com unhas e dentes, para mostrar que aquele interesse, aquele modo de viver era mais prático, mais interessante, mais lucrativo. E por fim, muitas charges foram feitas na época, aqui nós temos uma que mostravam tanto um símbolo soviético quanto um símbolo norte-americano sentados em cima do mundo, ou seja, disputando, literalmente dividindo o planeta ao seu bel prazer. Na continuação, vamos fixar em cima de algumas características que fazem dela ser chamada Guerra Fria. Primeira situação que devemos observar é o nome Guerra Fria. Da onde vem este nome? Porque eles eram países que ficavam muito gelados? Não, eles são países que disputavam o poder sempre em territórios alheios. Durante o processo da Guerra Fria, nunca efetivamente teve um conflito bélico em nenhum dos dois. Nenhum conflito nem em território norte-americano, nem em conflito soviético. Então, eles sim disputavam, e isso militarmente, quando necessário, em países adversos, onde eles iriam auxiliar na disputa pelo poder. Por isso, essa situação do nome Guerra Fria. Aqui nós temos algumas outras características que podemos destacar. A situação do bloco, então nós vamos começando a ter dois blocos, dois conjuntos de países que defendiam essas questões, ou socialistas ou capitalistas, uma retórica agressiva, então tanto um quanto o outro faziam filmes, propagandas, marketing pessoal, mostrando obviamente que o seu era melhor que o outro. E por último, muitas mesmo, tentativas de auxiliar países na conjectura de modificação. Isso é muito interessante ressaltar que vinha-se de um mundo predominantemente capitalista. Então essas disputas eram muito interessantes porque embasavam um novo modelo socialista ou a permanência no antigo modelo capitalista. Esta imagem é muito interessante, que aqui nós temos uma noção da distribuição mundial e nessa distribuição mundial, vista a partir dessa projeção, que ela é uma das mais antigas, essa projeção é de 1569, esse desenho, e aqui nós temos coloridos, de maneira a facilitar o nosso entendimento, de países que eram primordialmente capitalistas, em amarelo, todos capitalistas, em laranja, todos os socialistas, então aqui ó, predominantemente na Ásia, aqui ainda não temos Cuba ainda, só para ter uma noção, para vocês terem um entendimento. Em verdinho, esse triângulo significa principal polo político-militar, econômico, capitalista, que é aqui nos Estados Unidos, e logicamente em azul os países periféricos, aqueles que estavam ainda no momento de situação de decisão, de tomar partido. Então eles se concentravam na chamada periferia, ao redor dessa disputa ideológica. E claro, em verdinho, uma área muito interessante, que dizia-se pelo lado socialista, uma terminologia que usava-se que era o cordão sanitário, uma espécie de cordão de isolamento formado por países da Europa chamada Oriental
para impedir que os países da Europa Ocidental avançassem no socialismo soviético. E, pelo lado capitalista, Winston Churchill usou essa frase e que ficou célebre, usada muito em filmes. Eles são a chamada cortina de ferro, são esses países aqui. Então é muito interessante esse mapinha para que você olhe com cuidado quando tiver acesso a esse material e fazer um estudo aprofundado dele. Além das características mencionadas, nós temos outras 3 que eu acho deverasmente interessantes. Primeira delas, a corrida armamentista. Cada um, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, correram atrás de fabricar armamentos. Porque fabricando armamentos você impõe uma postura que incita ao medo no adversário. Você mostra poder, olha o que eu posso fazer. Então, dessa forma, eles começaram a construir, desenvolver e fabricar, além de pesquisar, muitos tipos de armamento e, infelizmente, alguns focando na destruição em massa. Outra característica, também deverasmente interessante, é a corrida espacial. Na corrida espacial, que durou de mais ou menos 1957 a 75, foi se desenvolvendo tecnologia para a ida do homem até o espaço. Era uma forma de também você mostrar, dentro do cenário capitalista e socialista, qual era o que detinha maior nível tecnológico, qual estava mais aprimorado, qual era o melhor. Então, o que aconteceu? À medida que eles foram evoluindo nas pesquisas, ou seja, dando uma volta no planeta, 2 voltas no planeta, indo até a órbita X, chegando próximo da Lua, dando uma volta na Lua, essas situações foram fazendo com que, na retrospectiva visual, aparentasse ser tecnologicamente mais evoluído. Mas com a corrida espacial ganhamos muito, porque várias das inovações tecnológicas inventadas durante esta corrida para a exploração do espaço chegaram até nós. Um exemplo é o micro-ondas. O micro-ondas chegou até nós porque foi inventado, literalmente, para viabilizar a alimentação do astronauta no espaço. Então, nisso também temos uma certa vantagem. Temos, logicamente, outras situações, que é a interferência estrangeira. A interferência estrangeira significa que eles embasaram muitas modificações em outros países, pensando que esses outros países poderiam dar margem ao seu tipo de regime, ou capitalista ou socialista. E aqui usamos a situação dos americanos apoiando o golpe brasileiro em 1964, com o intuito de não estabelecer as tendências socialistas que alguns tinham, não só aqui no Brasil, mas no planeta todo. Agora, fechando esta atividade, gostaria que vocês pensassem no seguinte: o que foi a corrida armamentista? Escrevam, pode ser um texto descritivo, em tópicos ou mapa conceitual, e eu volto já já para dar uma sugestão de resposta.
Então, alunos, quero ver se vocês conseguiram articular um pensamento. Vou dar uma sugestão, mas nada significa que vocês têm que copiar. Quanto mais autônoma for a sua resposta, melhor você assimilou o conteúdo. Então aqui, não vou nem ler para que vocês tenham uma noção, o que basicamente eu coloquei. Coloquei que é um conflito político ideológico, que é uma disputa que visou principalmente o aperfeiçoamento, a pesquisa e o desenvolvimento de armas para mostrar o seu potencial de domínio sobre o outro, subjugando e praticando um nível de acumulação de armas de maneira a desempenhar momentos de paz que eles queriam tanto na época. Mas é interessante que armas e paz parece que não combinam, né, meus amores? Bom, na continuação, mais um lado a ser visto. Vamos ver nesse momento como é que estava o lado capitalista. Vamos esquecer um pouquinho o lado socialista e vamos analisar o lado capitalista. Dentro desse capitalismo, o que nós tínhamos? Os Estados Unidos tinha passado pela morte de um então presidente bastante conceituado, Franklin Roosevelt, em 1945. Veja, exatamente no fim da Segunda Guerra Mundial. E também estava terminando com essa chamada coexistência pacífica, porque literalmente, final da Segunda Guerra Mundial, fica claro que a União Soviética estava disputando o poder, então de pacífico, o seu relacionamento com os Estados Unidos acabou ali. Também começou-se a fazer a divisão na Alemanha, porque a Alemanha tinha sido então uma das últimas a se tornar derrotada na Segunda Guerra Mundial, embebida por todo aquele aspecto relacionado ao nazismo. A Alemanha foi dividida. Foi dividida em não duas, mas em 4 Alemanhas. Uma parte francesa, uma parte americana, uma parte inglesa e uma parte soviética, para que fosse administrado. Inicialmente não tinha essa relação de divisão, era apenas uma administração estrangeira dentro do território alemão. Mas, com o advento, principalmente desse discurso do Winston Churchill, falando sobre aquela cortina de ferro que eu já mencionei, então, literalmente, começou uma questão mais acirrada e que inviabilizou uma orientação pacífica entre as localidades. E por isso, Berlim foi dividida em duas, Berlim Ocidental e Oriental, Ocidental sobre a tutoria de Estados Unidos, Inglaterra e França, e Oriental sobre a tutoria soviética. O mesmo aconteceu com toda a Alemanha, então se dividiram duas, dividiu-se a capital Berlim e dividiu-se o país em Alemanha Ocidental e Oriental. Ou seja, o capitalismo estava deverasmente incomodado. E que se nessa situação de incômodo deflagrou-se muitos problemas. Os problemas tenderam a observar principalmente a segurança nacional, preocuparam-se muito com a segurança nacional e por causa dessa segurança nacional uniram-se a outros países capitalistas e fundaram a OTAN, que é um pacto militar entre os países do Atlântico Norte, por isso que aqui o AN no final, Atlântico Norte. E, logicamente, instituir uma ideologia a ser deflagrada em todos os países que defendiam o lado capitalista, que era a doutrina Truman através do Plano Marshall. Desta doutrina Truman, o que a gente deve destacar? Que foi um plano de contenção. Nesse plano de contenção liberava-se literalmente o jeito do americano viver e até divulgou-se muito essa expressão, o American Way of Life, onde em filmes, propagandas, você colocava que o capitalismo norte-americano tinha o seu jeitinho e que uma vez que você assimilasse o capitalismo norte-americano, você viveria segundo aquele jeitinho. Outra situação, o Plano Marshall, era literalmente embasamento monetário de ajuda no pós-guerra. Então, com dinheiro, eles mostravam que, ficando do lado capitalista, você receberia esta ajuda e você conseguiria se reconstruir pós-Segunda Guerra Mundial. E, lógico, isso fortaleceu muito os Estados Unidos no cenário mundial. Agora, fechando tudo isso que nós falamos até agora, um quiz para lá de tranquilo, que diz o seguinte: indique a alternativa que não está associada à Guerra Fria. Letra A, morte de Franklin Roosevelt. B, Tratado de Versalhes. Ou C, doutrina Truman. Rapidinho, voltamos já já.
Então, alunos, com certeza, claro que o Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes anterior, é do finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então aqui não encaixa. Por isso, fechamos, espero que vocês tenham assimilado o que falamos hoje, que foi, literalmente, um conceito de Guerra Fria, algumas características e o posicionamento, principalmente político e econômico, dos países capitalistas, no caso, principalmente, Estados Unidos da América. Espero que tenham assimilado e até um próximo encontro.